Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos Luiz Valente, DJ e fundador do selo Vinyl Land Records, responsável por mais de 30 lançamentos de discos de vinil de novos artistas da música brasileira, como Tulipa Ruiz, Curumim e Flávio Renegado. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no programa Retratos. Obrigado pelo convite. É uma honra pra gente. Bem, você é um rapaz de múltiplos talentos, né, pelo que eu pude observar, né? Você é formado em turismo pela Newton Paiva, não é? Mas também é inventor, muito criativo por sinal, né? Você é um empreendedor, é um atleta amador de esportes não muito convencionais, né? É um DJ, é inclusive também um produtor cultural e também é o fundador do selo independente Vinyl Land Records, não é? Que é especializado no lançamento de novos artistas da música brasileira, em vinil. Isso. Não é isso? Uhum. Eu queria começar a nossa conversa, uma vez que o cardápio é muito extenso, né? Justamente pelo lançamento do selo, do vinil, que me causou uma curiosidade, saber que você investiu no vinil numa época em que os analistas do mercado, né, fonográfico diziam que com a chegada do CD estava decretada a morte do vinil. Inclusive era difícil até encontrar nas lojas, ainda hoje, equipamentos que toquem o vinil, né, aquele bolachão. Né? Então eu queria saber de você, apesar de todas essas evidências negativas, você resolveu assim mesmo investir no vinil, na fundação desse selo. Então eu queria saber qual foi o motivo pelo qual você teve essa intenção, né, o objetivo de lançar o vinil, e como e quando surgiu essa ideia. Olha, a minha história com o vinil vem da discotecagem, né? Eu comecei a discotecar por volta do início dos anos 2000 e eu tinha um bar na época, um espaço cultural chamado Lugar, na Rua Leopoldina, aqui em Belo Horizonte. Foi quando eu comecei a me envolver mais com discotecagem, colocava música ambiente do local, convidava os DJs para tocar também. E a história com o vinil começou nessa época, 2002, 2003, estava no auge assim, do CD gravado, o MP3 já estava estabelecido, né? Então o acesso à música ficou mais democrático e bem mais fácil, né? Então começavam a pintar lá no lugar, no espaço cultural, vários DJs que discotecavam, e eu comecei a perceber que estava acontecendo uma certa... As músicas que eram tocadas estavam ficando cada vez mais homogêneas pela essa facilidade de um copiar o outro, ver a música e tal. Tá ficando um padrão assim meio acidentado. E aí eu queria dar um espaço para os DJs que tinham esse trabalho de pesquisa, com o vinil, com o CD também, mas eu tinha esse trabalho de pesquisa com a música física, principalmente com o vinil. Foi quando eu lancei a noite Vinyl Land Records, que foi uma noite que aconteceu dentro do Espaço Cultural Lugar. E aí começou essa história, eu já conhecia alguns DJs que discotecavam, já conhecia o pessoal do Vinyl Art, aqui em Belo Horizonte, DJ Fausto, Roger D. Então era uma noite para abrir espaço para esses DJs que tinham um trabalho de pesquisa um pouco mais aprofundado, investiam em discos, ainda compravam e tal. Digamos um contraponto desse movimento de democratização e do MP3 e do acesso da música, né? E quando foi que surgiu a ideia de lançar o selo? O selo veio um pouco posterior, já em 2008, quando eu morava na Inglaterra, porque como a gente fazia essas festas dedicadas ao vinil, de 95 até 2000, o início dos 2000, nessa época, 2005, 2006 e tal, você não conseguia discotecar a música atual. Sim. Ou música brasileira dessa geração, você não conseguia tocar na festa, às vezes ficava uma festa muito saudosista, e eu sempre gostei da música de todos os tempos, mas sempre tive muito interesse no que está acontecendo agora. Sim. Então como DJ eu queria discotecar esses discos, essas músicas, né? Então para poder tocar nas festas eu tinha que fazer o disco, não tinha ninguém fabricando, então conhecendo a cena independente de Belo Horizonte da época, estando envolvido aqui também, mesmo estando lá, sempre ouvindo aqui. Mesmo na Inglaterra você estava conectado com o que acontecia aqui em Belo Horizonte. Eu vinha ao Brasil todo ano praticamente, então eu queria abrir um espaço, então como não tinha jeito de fazer um disco só, comecei fazendo 300 cópias, 200 de cada um, ficava com uma para mim, uma ou duas,
e vendia o resto para viabilizar, justamente para poder tocar esses artistas. E assim nasceu o selo, você na Inglaterra. Isso, mas fazendo lançamentos de música brasileira dos artistas contemporâneos. Isso, os 2 primeiros lançamentos foram o Autoramas, a banda do Rio de Janeiro, né? E o Dead Lovers Twisted Heart daqui de BH. Foram 2 compactinhos que estrearam o selo. E me diga uma coisa, depois em 2012, depois de quase 6 anos lá na Inglaterra, você voltou para o Brasil já definitivamente. Isso. Não é? A sede do selo independente que você lançou lá em Londres, continua em Londres ou você já migrou essa série aqui para cá? E complementando a pergunta, como é que você vê hoje o mercado da fabricação de discos de vinil no Brasil? O selo começou lá mais por uma necessidade também, porque na época, em 2008, não tinha fábrica aqui no Brasil. Sim. A Polisson, que era a última fábrica, que perdurou ali o fim dos 90, o início dos 2000, ela tinha fechado e estava num limbo, estava, né, para abrir de novo, tinha aquelas notícias e tal, mas ainda não estava funcionando. Então eu fiz as primeiras prensagens lá também para divulgar, pela vontade de querer divulgar a música brasileira lá fora. Mas mais por uma necessidade mesmo. Hoje em dia a Polisson já está estabelecida aqui no Brasil há bastante tempo. Tem outra fábrica para abrir agora em São Paulo também em breve, onde eu vou prensar o meu próximo lançamento. Então o mercado está se abrindo mesmo. Se abrindo, assim. Então aqui, hoje em dia a gente tem opção, mas eu mantenho o selo lá, eu continuo fazendo os 2. Mesmo não morando lá, o estoque, a maioria do estoque fica lá. Todos os discos que eu prensei na Europa continuam lá, os que têm em estoque ainda. Sim. Eu vendo através do site, vendo para lojas na Europa e no mundo todo através de lá, esses lançamentos. E agora estou prensando aqui no Brasil também. Legal. Na Polisson e nessa fábrica nova em breve. E como são feitas as seleções desses discos que vão ser lançados, né? Há uma equipe de curadores ou a decisão é exclusivamente sua, do que lançar? Assim, o selo sou eu comigo mesmo e os parceiros. Equipe, aquele famoso equipe. Isso. Mas assim, eu não acho que é uma decisão só minha, parte do meu gosto pessoal, assim, como DJ, as músicas, igual eu te falei, o selo tem essa viés um pouco voltada para os DJs, para o universo, que é o universo que eu circulo, então normalmente as músicas e os artistas têm uma pegada, alguma outra música pelo menos de pista, uma coisa mais dançante e tal. Não todos os lançamentos, mas alguns deles. E a escolha parte também da proximidade do artista, da vontade da viabilidade do projeto também, porque infelizmente trabalhar com vinil não é uma brincadeira barata. Fazer um disco, um LP duplo, que muitas vezes o CD não cabe num disco só, então você tem que fazer um disco duplo. É um processo muito caro. E a venda dele também vai no conta-gotas, não existe, hoje em dia está melhorando muito, mas não existe uma rede de distribuição para os discos chegarem nas lojas do Brasil todo. Mas mesmo assim, nesse período todo que você está à frente desse selo, você já fez mais de 30 lançamentos de artistas dessa nova geração, da geração da música brasileira contemporânea. Isso. Né? E eu destaco aí nessa sua produção algumas coletâneas que foram dedicadas à música mineira contemporânea, né? Isso. Nós estamos falando, por exemplo, da Collectors, como é que chama mesmo? Collector's Choice BH Collector's 2013. Choice BH 2013, que eu estou aqui até com ele na mão, né? E também tem o Vinil e Arte, né? Isso, que foi lançado também, isso. outra coletânea. Mas fala um pouco desses 2 trabalhos enquanto eu mostro aqui esse do Collectors. O selo, apesar de sempre querer lançar artistas brasileiros assim, que tem mais um renome nacional e internacional, o selo sempre foi voltado para a cena local de BH, que é onde eu moro e onde eu tenho mais contato direto com os artistas. Eu acho uma cena muito efervescente, muito rica, muito diversa. E a ideia de lançar uma coletânea foi justamente isso, de poder fazer um apanhado, um recorte, no caso esse aí por volta de 2013, de artistas que eu achava que representavam a cena assim, e de música muito variada também. Aí vai ter hip hop, vai ter rock, MPB, música instrumental, então tem um pouquinho de tudo para fazer um recorte. Estava mais em evidência na época que você selecionou isso aqui na cena de Belo Horizonte. Isso, né? E o Vinil Arte Remixes é um LP lançado pelo coletivo Vinil Arte, do qual eu faço parte, que fez também de artistas mineiros, uma coletânea de artistas mineiros, mas com as músicas remixadas.
Então, alguns DJs do coletivo que já trabalham com produção, principalmente o DJ Nigas e o Formiga, fizeram um remix das músicas. Outros DJs, como eu principalmente, que não trabalham com produção ainda, chamei parceiros para fazer a produção do remix. O Hot Apocalypse fez a produção que eu assino do coletivo Dinamite, a faixa. Então a ideia também era pegar essa música mineira, dar uma mexida nela para jogar na pista e também expandir, né, os horizontes desses artistas e mostrar para outras pessoas que às vezes não iam conhecer. Ultrapassar as montanhas de Minas. Isso, né? Teve uma outra também, inclusive, uma outra coletânea que eu achei muito interessante, que essa, inclusive, é focada, inspirada, pelo menos, né, nesse ressurgimento do carnaval aqui de Belo Horizonte, né? É um carnaval que está sendo, inclusive, assim, muito disputado no Brasil inteiro, né? Belo Horizonte se tornou uma cidade polo agora do carnaval, que não acontecia há algum tempo. E você acabou lançando essa coletânea, Deita no Cimento, né? Então eu queria que você falasse um pouco dela, né? Como que ela foi concebida, com qual objetivo, como é que foram os critérios de seleção dos artistas e das músicas que estão aqui. Enfim, fala um pouco desse trabalho pra gente. O Deita no Cimento foi uma parceria, veio assim, ele deriva um pouco desse outro disco da coletânea de BH, porque era um projeto de lei de incentivo, um da lei municipal e o Deita no Cimento da lei estadual. Como eu consegui concluir a lei municipal primeiro, aí eu fiz esse das bandas e aí acabei aprovando posteriormente, depois de um ano e meio, eu consegui captar os recursos para fazer esse segundo. Então, como eu já tinha feito o primeiro, decidi fazer uma outra temática. Então, o do Carnaval foi uma parceria com o Guto Borges, historiador, músico também, que me ajudou na seleção das músicas, fizemos uma curadoria junto, ele assina o texto também, que fala um pouco do contexto desse ressurgimento do Carnaval. E é também um recorte, assim, pegar, né, um recorte histórico quase, assim, disso que está acontecendo, porque o Carnaval floresceu aqui em Belo Horizonte e espalhou na rua toda, mas ele veio junto também de muitas composições interessantes, muita música interessante, autoral, né? Isso também, essa efervescência que a gente queria captar nesse disco, né? Então foram as marchinhas dos blocos que estavam na boca do povo, dessa, digamos, da classe de 2009 que a gente fala, assim, que são os primeiros blocos desse ressurgimento, Manjericão, Tico-Tico, Peixoto. Então vocês captaram, inclusive, assim, com esse ressurgimento do carnaval, o impacto que isso gerou no cenário musical mineiro. Sim, que é muito interessante, assim, né? Que vem, às vezes são pessoas que compõem essas músicas que vêm do mundo do rock alternativo, de outras coisas assim, e hoje em dia pegaram esse viés do carnaval também e está uma cultura muito rica, eu acho, e continua acontecendo aqui em Belo Horizonte, não para, né? É verdade. Meu querido, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí, que a gente volta já já com mais histórias desse talentoso Luiz Valente aqui em Belo Horizonte. A gente volta já já.